Só isso, estamos começando o nosso programa de motivação, né? Eu sempre lembro que motivação é você ter motivos para praticar ações na tua vida. Então, quando você pratica ações, a tendência é que você melhore, a tendência é que você entenda, a tendência é que você aprenda. Quando você não pratica ações, você vai simplesmente parar, estacionar, e aí o próprio organismo vai tentar reagir a isso, e ele reage tentando chamar a tua atenção. Então ele reage com depressão, ele reage com ansiedade, ele reage com dores, ele reage com um monte de coisas que você não precisa passar pelaquilo. Quando a gente fala de motivação, a gente tem que falar de espiritualidade. E aí quando você estuda a espiritualidade, todos, presta atenção na mensagem hoje para você, todos, 100% de todas as pessoas que vieram na Terra para ajudar de alguma forma na evolução planetária, pagaram um preço, né? Nós, a humanidade, matamos todos os mestres, todos, incluindo o próprio Cristo, né? E por que isso? A gente tem que aprender, e quando a gente fala de motivação, tem que colocar a espiritualidade, e para a gente poder começar a entender. Então a gente pega, por exemplo, São Francisco de Assis, que na época que ele viveu no planeta, os padres podiam casar, os bispos podiam casar, e aí ele era filho de um bispo, né? Extremamente poderoso na região que eles viviam e bastante rico. Inclusive as roupas que é relatado que ele usava eram roupas extremamente finas e tudo aquilo. E aí quando começa a missão dele e ele precisa ajudar os pobres e aqueles que não tinham nada, a igreja da época não entendia assim. Ela entendia que quem iria receber salvação era quem podia pagar pela salvação. Imagina isso em 2023 hoje, né? E aí o pai combateu, a mãe combateu, a família inteira combateu. Como ele tinha uma missão muito grande, ele não aceitou. E a história dele é bem interessante, que quando ele sai de casa para fazer aquilo que Deus colocava no coração dele, até a roupa do corpo ele entrega lá para a mãe e diz: dá para o meu pai, porque isso aqui não me pertence, isso aqui não é meu. E São Francisco de Assis, na história da Igreja Católica, ele é um dos mais grandiosos seres, né? Porque a revelação que ele recebeu é que, devido a tudo que ele tinha que fazer pela humanidade, ele iria ter as chagas do próprio Cristo. Então chegou um momento que as chagas é onde foi colocado o prego, né, na mão de Jesus, é onde a lança do soldado romano transpassou ele, e aí São Francisco de Assis começa a ter esses sintomas também. E é tão grandioso o trabalho que ele fazia espiritual, que quem primeiro vinha ouvir a pregação dele eram os animais, então os pássaros, né? E ele não pregava nas igrejas, porque as igrejas da época, até hoje, tem igrejas que você visita e que o altar é todo de ouro. Então, na época dele, era mais ostentativo ainda isso. E ele não queria participar disso, ele queria cuidar, né, dos pobres, para a gente poder entender. E assim, cada um que tentou fazer, cada um que fez, tentando ajudar o planeta, pagaram esse preço. E aí quando você, agora vamos voltar para você, porque você, nem eu, somos santos da igreja, né? Nós somos pessoas normais e convencionais. Aí quando você olha para o teu problema, quando você olha para o teu desespero, quando você olha para aquilo que está faltando, quando você olha para aquilo que não está dando certo, você se desespera, mas você esquece que você está procurando evolução. E aí o próprio planeta vai olhar para isso e vai falar: opa, se ele evoluir, se ela evoluir, o planeta perde o que nós chamamos de alimento energético, né? Porque todos nós, a gente tem uma briga entre a matéria e a parte espiritual. A parte material, a parte da matéria, alimenta o planeta, e a parte espiritual alimenta a energia. E aí como é que você decide cuidar do maior bem que é na face da terra, que é você? Quando você olha para a carne e sabe que aquela carne ela vai morrer e ela vai ser colocada embaixo da terra. E quando você olha para a energia, você sabe que ela é eterna, que é onde está a tua alma, que é onde está o teu espírito, e aquilo é eterno. Então, pelo que você vai lutar a partir de hoje, né? É óbvio que você não vai deixar de comer, de casar, de ter filhos, de ir para Praia Grande no feriado, de um monte de coisa. Não estou falando nada disso. Muita gente confunde e fala: nossa, então eu tenho que ir morar no monte, eu tenho que comer somente frutinhas silvestres, e eu não tenho nada disso que a gente está aprendendo hoje. O que você tem que olhar é por que está tendo conflitos, por que a tua vida não é da forma que você gostaria que fosse, e por que você se escondeu até hoje. É disso que a gente está falando, essa é a mensagem
que eu trago aqui para você através da motivação, tá? Que tem que ter espiritualidade junto e tem que ter conhecimento junto, porque sem conhecimento, sem espiritualidade, você não vai conseguir ter motivação. Então, muita gente também fala, se é para praticar ações, eu pratico. Sem consciência, duvido. Sem sabedoria espiritual e emocional, duvido, não faz. A gente acaba entrando numa roda, que é a roda do rato, que a gente chama, que fica lá procurando a própria cauda, né? E aí a vida inteira passa e a pessoa tá lá rodando, rodando, rodando e não vai para lugar nenhum. Então vamos parar de rodar, para de rodar. Você tá rodando aí, não vai rodar mais não. Você vai começar a me escutar aqui e vai parar de rodar. Preciso de ferramentas para parar de rodar. E a primeira grande ferramenta que a gente tem é a oração do Arcanjo Miguel. Mas o Arcanjo Miguel não é religião? Não. A própria Bíblia não é religião. A Bíblia é um contexto de fatos narrados historicamente ao longo de um período de quase 1000 anos. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, que homens que nem se conheceram, inclusive, acabaram escrevendo, né? Eles foram sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e a prova da inspiração é que em muitos dos livros eles não se conheceram, tá? E na época que foi escrito aquilo, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Hoje é fácil de fazer. Hoje você pega uma pessoa num país, pega outra no outro país, e as duas dizem que receberam lá e trocam mensagens pelo WhatsApp, né? Ou pelo Facebook. Naquela época não tinha nada disso, gente. Presta atenção. E além disso, para você entender como é grandioso essa parte espiritual, de Cristo sendo crucificado lá até o Império Romano virar cristão, passaram-se 600 anos, 6 séculos. Muita gente fala assim, Cristo morreu e depois, né, o Império Romano já caiu e todo mundo virou cristão. Não, para Roma começar a entender o cristianismo, passaram-se 6 séculos, 600 anos. Eu quero lembrar vocês que o Brasil tem 500 anos. E aí você começa a entender. Nossa, mas o que eu, com os meus problemas e a minha depressão, minha ansiedade, minha solidão, minha obesidade, sei lá, tem a ver com isso? Sim, porque você é um pedaço de tudo isso. Tudo foi criado pro meu pedaço e pro teu pedaço. E aí a gente tem que aprender a se ajudar, a gente tem que aprender a se motivar, a gente tem que aprender que a gente erra e conserta os erros e tenta de novo, que é o que eu falo, deu errado, levanta, tenta de novo, deu errado, levanta, tenta de novo, deu errado, levanta, tenta de novo, enquanto você estiver vivo dá tempo de fazer qualquer coisa. Então eu vou passar o WhatsApp agora para você, oração não pode se cobrar, eu te mando gratuitamente. Você me chama no DDD 11 93367 0892, DDD 11 93367 0892, DDD 11 93367 0892. E eu te mando aí a oração gratuita no teu WhatsApp, tá bom? Depois tem muita gente que faz de repente a oração e nada acontece. E eu gosto, não é que eu gosto disso, eu gosto de explicar isso para as pessoas. Então, primeiro, uma pessoa me chama, ela diz assim, né? Em quanto tempo eu recebo a graça? Quando você ora, você não ora para determinar para o mundo espiritual ou para Deus qual tempo que você vai receber a graça. Até porque nós já fomos criados com tudo para dar certo, tá? Quando você vai analisando o que a gente vai fazendo com as nossas vidas, é que as coisas começam a dar errado. E muitas das vezes é para a gente voltar para o caminho original que a vida preparou para a gente, ou voltar para a missão original que Deus preparou para você. Então, se Maria, por exemplo, e José, bora lá, né? Maria, a mãe de Jesus, José, o pai de Jesus. Imagina 2000 anos atrás, uma mulher virgem receber a informação de um anjo que ela estava grávida do Espírito Santo de Deus. Quer parar para pensar ou você já consegue pensar direto? Né? Depois de 2000 anos contando essa história, depois de 2000 anos todo mundo cristão, é muito fácil todo mundo entender isso. Volta 2000 anos atrás. Se hoje, uma pessoa que vai casar, né? A mulher vai... Minha sobrinha, eita, vou usar minha sobrinha como exemplo. Minha sobrinha vai casar domingo agora, no último domingo do mês, né? Já imaginou minha sobrinha chegar na nossa família, reunir todo mundo e eu que vou entrar com as alianças lá, e ela falar assim, tio, eu tô grávida, eu já teria desmaiado. Porque eu já ia perguntar, o que o Lucas fez, né? Que é o futuro marido da minha sobrinha. E aí se ela dissesse, não, mas não é do Lucas, não. Pensa você comigo agora. E aí se eu continuasse e falasse, tá bom, sobrinha, como eu te amo, me diga, né? Quem foi o homem que fez isso, vamos atrás dele, vamos conversar com ele para ele casar então no lugar do Lucas. Ela dissesse assim, não, foi o Espírito Santo de Deus. Tomás, dá para acreditar numa história dessa, Tomás? Hoje, né? E há 2000 anos atrás? Nossa, numa cidade como Nazaré, que só tinha 4 pessoas morando.
Hã? E aí Maria, então, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Foi isso que o arcanjo Gabriel disse para Maria, né? E aí pela fé Maria entendeu. E para contar para José, acho que José, na hora que Maria chegou, falou: Jesus me abane, credo. Você sai daqui. Aí entra a fé, né? Entra a espiritualidade. José e Maria tinham espiritualidade. E eles tinham fé. E aí o anjo, num sonho, aparece para José e diz, né? Casa com ela, porque o que ela diz é verdade. Não é mentira o que ela diz, né? E daí Cristo vem ao mundo. E faz 2000 anos que Cristo tenta falar de amor, falar de perdão. E a gente aprende? Eita, Lelê. Jesus me abane de novo. Mas a gente não pode desistir. Então você não pode desistir de você. Você não pode desistir dos teus sonhos. Não importa o tamanho da batalha que você está travando. Existe um arcanjo chamado Arcanjo Miguel, que é o arcanjo da guerra. Ele passa a guerrear no teu lugar. É o arcanjo da justiça. Quando não existe mais justiça na terra, é ele que pratica a justiça em nome de Cristo, né, para Deus. E eu mando ela gratuita para você, porque é a oração aí no teu WhatsApp. Depois que você faz isso, no DDD 11 93367 0892, você não acredita, tá, mas você tá com problema. Então até injeção na testa, quando a gente tá com problema, a gente tenta, né? Você já tentou tanto. Tem gente que fala para mim: nossa, né, meu marido saiu de casa e aí eu perdi meu marido. E aí uma amiga, eu chorando lá, onde ela me visita na minha casa e fala assim: olha, tem lá o São Longuinho, que é quando a gente perde alguma coisa. Então se você perdeu o marido, você acabou de falar que você perdeu, dá 3 pulinhos para São Longuinho. Já ouviu falar disso, Tomás? E pior que eu já fiz, Tomás. E pior que deu certo. Não com relação ao marido foi a mulher, né? Mas eu perdi uma coisa lá e eu fiquei lá, dei 3 pulinhos. Na verdade eu dei 9. Eu dei 3, aí eu falei, vamos confirmar, dei mais 3. Aí eu falei, como a minha fé é grande, eu vou dar mais 3, porque daí ele não pode deixar de me... E aí a coisa apareceu, eu falei, gente, mas não é que funciona? Por que eu tô te contando isso? Porque se de repente tá precisando de ajuda, dá os 3 pulinhos, dá 6 pulinhos, dá 9 pulinhos, dá 12 pulinhos, faz qualquer coisa. Mas não desiste de cuidar de você. E não desiste de procurar ajuda pra você. É disso que a gente tá falando hoje, né? E aí depois que você pedir a oração do Arcanjo Miguel, a gente fala do que a gente fala? De você receber uma ajuda através de uma técnica que eu uso, né? Eu uso a psicanálise e junto com a psicanálise eu uso terapia de constelação familiar, né? Que aí eu fico abismado com o que eu vejo. Sábado eu fiz uma constelação que apareceu lá o avô da pessoa. Mas como assim apareceu? É espírito? Não. Nós acreditamos na terapia que o inconsciente não morre e a própria ciência afirma isso. Para a ciência, alma é o inconsciente e para as religiões, alma é o espírito, né? E a gente não vai ficar brigando com ninguém para quê? Você está precisando de ajuda, então não precisa ficar brigando com ninguém. Pesquisa aí na internet, constelação familiar, que você vai ver que a Rede Globo fez um monte de matéria sobre isso. Eu defendo essa terapia porque eu vejo as mudanças. Impressionante. E aí assim, primeiro que essa cliente em especial se sentia excluída da família. Ela não foi criada pela mãe e o pai fez ela sofrer bastante. E aí quando você não é criado pela mãe, não é criada pela mãe, mesmo que a madrasta seja boa, seja amiga, seja tudo, você não tem a nutrição da mãe. Acabou, não tem. E quando sofre na mão do pai, você não tem a força do pai. Então a pessoa se torna uma adulta fraca. E não é que você é uma pessoa má, é que funciona desse jeito. Nós temos mais 7 bilhões de pessoas lá vivendo. E aí dá-lhe sofrimento, que é o que a gente vê. E aí quando se monta a constelação daquela pessoa, a posição dela lá é de excluída mesmo. É um negócio assim impressionante. E a gente vai buscando nos antepassados para ver quem pode ajudar. E aí chega no avô, que na verdade foi quem começou o problema todo. Aí aparece o bisavô, que é o pai do avô. E na hora que o bisavô aparece, né, na terapia, o avô fica bloqueado. E aí a menina tá com... Quem fez a representação do avô tá com as mãos cruzadas assim e começa até a ficar roxa a mão, porque trava a mão de uma forma e ela praticamente chora de dor.
E não é o cliente, tá? Porque a constelação, como é muito forte as emoções, a gente não conta, é uma terapia de grupo, a gente não conta o problema de quem tá lá, que é pra ninguém ser sugestionado a nada, dar conselhos a nada. E é como se fosse uma peça de teatro onde a vida da pessoa é contada e a pessoa fica sentada vendo. E aí é impressionante o que acontece. Impressionante o que acontece. Então, se você tem droga em família, alcoolismo em família, obesidade que não consegue com nada emagrecer, insônia, vê vulto, aparece um vazio do nada e você chora, casamentos assim que é um negócio de impressionar. O caso mais sério que eu tenho é de uma família que os pais morreram de câncer, os dois, pai e mãe, eram 8 irmãos, 6 morreram de câncer, né? E aí muita gente fala assim, nossa, mas como pode o câncer passar da mãe e do pai para os filhos? Quando a gente vai no médico e a gente está com suspeita de diabetes, suspeita de pressão alta, o médico já pergunta, alguém na família teve? Então, se uma doença pode passar hereditariamente para os seus descendentes, como é que a parte espiritual não passa, gente? E a própria Bíblia diz isso, a maldição pode durar 7 gerações. Que é por isso que na hora da cura, que a gente chama de movimentos da alma, a gente faz a cura até a 10ª geração. A gente dá a força dos antepassados daquela pessoa, pai, mãe, avô, avó, bisavós, tataravós, até a 10ª geração. E aí esse movimento de almas faz com que a cabeça da pessoa, o emocional da pessoa entenda e comece a mudar. E a família inteira começa a mudar junto. É um negócio que eu fico impressionado. Então, se você tem qualquer coisa disso que eu acabei de falar e você sentir, tem que sentir. Aí você pega o WhatsApp e me chama, DDD 11 93367 0892, DDD 11 93367 0892, DDD 11 93367 0892, DDD 11 9 DDD 11 9 33, dá pra mim o telefone lá, DDD 11 9... Não, meu filho. Dá o seu telefone onde tá as mensagens que você mandou pra mim. Aqui. DDD 11 93367 0892. Essa semana e até domingo a gente tá começando um projeto, porque eu fui no shopping da última vez e eu contei 10 lojas lá fechadas, né? Nosso comércio tá vendendo muito pouco, muita gente desempregada ainda, os que estão com emprego estão ganhando baixos salários. Tá um caos, economicamente falando, ainda. A gente não conseguiu ainda resolver. E aí eu decidi pegar aqui alguns minutos do nosso programa, e até domingo eu vou fazer isso. E aí eu quero que você anote depois, anota o meu WhatsApp, que aí você pode me chamar. Eu vou te passar as redes sociais aqui dessas pessoas, mas você pode pegar comigo depois. Fica no bairro do Ipiranga, essas lojas aqui que nós escolhemos para essa primeira semana do projeto. Todas elas ficam, para você entender, na Avenida Gentil de Moura, Doutor Gentil de Moura, 272, na Galeria do Ipiranga, na frente, bem frente ao metrô Consolação, ao metrô Alto do Ipiranga. Muito fácil de você chegar, tá bom? Quem sentir também sobre o tratamento de cura que a gente faz, gratuito, eu te passo os endereços que você pode estar fazendo, porque a gente tem São Paulo capital, a gente tem, que é a sede, né, da nossa congregação, a gente tem Campinas, a gente tem Sorocaba, a gente tem Arujá e a gente tem Guarulhos. E nesse domingo agora eu vou passar o dia em Campinas. Atenção, Campinas. Nesse domingo eu vou passar o dia em Campinas. Nesse domingo eu vou fazer uma constelação em Campinas. E nesse domingo eu vou dar gratuitamente para todo mundo que chamar alguns minutos para a gente falar da tua espiritualidade, que é o que eu estou sentindo hoje, tá bom? Então é o teu dia de mudança, é o dia de você se encontrar, é o dia de você entender por que essa confusão toda, que de repente você, como uma pessoa boa, uma pessoa forte, acaba tendo que passar. Então tem algumas leis da vida sendo quebradas e a gente precisa rearrumar isso. Então, primeiro, a Grande Tour Viagens e Lazer, que está na Gentil de Moura 272, tá bom? Na loja lá 28, mas como a galeria toda está participando, é só você chegar lá que você vai achar aqui. Eles têm uma promoção que vai ficar por 8 dias, tá? Até o próximo domingo, que você viaja para Paris pagando $955, tá? Isso aqui tá quase de graça. Lá são duas amigas, Érica e a Dayana. Eu vou dar o telefone aqui, mas depois você me chama, que eu vou te falar as redes sociais onde está tudo isso.
DDD 11 91479 6339. E aí elas têm um fixo lá que é 5061 8789, 5061 8789. E aí elas estão marcadas nas nossas redes sociais e eu vou mandar para você, tá? Que é @grande_com_demudo.tour, tá bom? Depois, ó, Home Light Care, é o Alex, ele é técnico de enfermagem. Muita gente me chama e fala, nossa, você não conhece um técnico de enfermagem, né, que possa... O doutor Gentil de Moura tá aqui, ó. Especialista em idosos, com acompanhante e cuidados médicos. E uma novidade, remoção de tatuagem, tá bom? Que é outra coisa também que muita gente me pergunta quando começa um trabalho motivacional, quando começa a frequentar as reuniões... Fala assim, eu tenho uma tatuagem que isso parece que marcou minha vida lá, eu preciso tirar isso. E eu não conhecia ninguém, agora eu conheço. O telefone dele, é tudo 11, é São Paulo, né? 9070 333256. Nossa, muito fácil. 9070 333256. Eu vou colocar isso durante 7 dias nas nossas redes sociais lá. E vou ficar repetindo isso aqui todos os dias, tá? Sapataria do Alan. Outra coisa muito interessante também é que todo mundo acha que não tem mais sapataria no Brasil, né? Tem, São Paulo tem. E na Avenida Doutor Gentil de Moura 272 tem uma sapataria na loja 45. É tudo em frente ao Metrópole do Ipiranga. Ele conserta bolsas. Às vezes você tem uma bolsa que você gosta e não tem mais, você acha que não tem mais conserto. E quando você compra uma nova, você sofre. Tem que fazer terapia com a gente para poder tirar o sofrimento, né? Cintos, malas, calçados. E faz fabricação de palmilhas ortopédicas, tá? Que quando a pessoa tá com dores lá nos pés, os pés estão inchando, ele faz isso aqui. E muito mais, promoção a cada 3 pares de salto, grátis, uma engraxada no sapato. Então 965265152, 965265152, tá bom? Depois lá nos Machados, também no 272 Avenida Gentil de Moura, frente ao Metrópole do Ipiranga. Cansado de procurar, isso aqui eu passei por problemas, né, com relação a isso. Às vezes você precisa comprar roupa branca, né? Porque você trabalha no hospital, porque você vai no centro espírita, porque você precisa fazer alguma coisa que é com roupa branca. E aí você tem que andar São Paulo inteiro. Não ande mais. Você vai até a Gentil de Moura 272, você encontra lá nos Machados tudo que você precisar. Tem camisetas brancas, tem também cinto, calças, tem saia, jalecos e muito mais. E esse aqui é muito legal porque ele entrega em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então, ó, e aí eu vou marcar nas minhas redes sociais, você vai receber aí, que é @lanusmachados, e é essa a rede social dele, é bem fácil, tá vendo? @lanusmachado. Telefone 917612712, 917612712. E por último, a gente tem Urapurus, aromatizantes e produtos energéticos, né, da Dona Ana. É uma coisa que eu uso muito, porque a gente também trabalha com aromaterapia e os cheiros dizem tudo com relação à energia e como você tá. Eu tenho o olfato bem desenvolvido por causa das terapias e aí assim, eu entro o cheiro, eu já faço metade do diagnóstico, tá bom? Então lá você vai estar na Dona Ana, Gentil de Moura 272, é tudo no 272, tá bom? Energéticos e camisetas que transmitem a força dos animais. Só que eu quero ir lá para mim também conhecer e para mim ver, porque me chamou muito a atenção, tá bom? @loja.uirapurus, o Instagram dela, e o telefone é 949220564, 949220564. Só que tudo isso aqui vai estar nas nossas redes sociais, nas 3. E aí, todos vocês cadastrados com a gente, que eu tenho aí mais de 20 mil cadastros, eu vou mandar para vocês isso aqui, para vocês participarem dessa semana, que seria uma Black Friday aí fora de hora, fora de época, e todos eles com promoções. E vão ter sorteios também, eu vou ver que os produtos que eles vão mandar aqui pra gente sortear ao longo da semana, tá bom? Passei isso aí para todo mundo. Para pedir a oração do Arcanjo Miguel e para falar da terapia de constelação familiar, DDD 11 9 33670892, DDD 11 9 33670892. Tem gente aqui também falando desse trabalho de cura que a gente faz, né? Quanto que custa? É de graça, tá? Acontece nos sábados, nas nossas 5 sedes. Você só tem que chegar. Principalmente para quem já tem doença diagnosticada, eu sempre falo, tem que ir no médico, tem que tomar o remédio. Depois que você vai no médico e toma o remédio, você tem a tua liberdade espiritual de tentar entender
Por que tudo isso? Porque nós não fomos criados para ficarmos doentes. Tanto é que os indígenas, que ainda fazem parte da natureza, eles só ficam doentes quando os homens, né, entram, né, socialmente das cidades, vão lá para as aldeias indígenas. Senão eles ficam lá séculos e séculos sem ter as doenças que nós temos, né? E sem morrer daquelas doenças, mesmo morando no meio da natureza, com picada de inseto, com tudo isso. Então pensa nisso que você vai começar a entender como é importante um tratamento espiritual. Independente da tua religião, você pode ser católico, espírita, budista, evangélico, lá vai gente de todas as religiões e acontece nos sábados. Nós somos templários e sábado é o dia que a gente deixa para servir a Cristo com esse tratamento espiritual, tá bom? Então tem São Paulo capital, tem Arujá, Guarulhos, Sorocaba e Campinas. E Campinas tem o Hospital de Cura no sábado e no domingo eu vou para Campinas passar o dia lá, tem uma constelação para ser feita e gratuitamente eu vou atender você aí nessa parte espiritual, tá bom? Porque a parte material você está fazendo. Então você está tomando remédio, você foi no médico, você fez um monte de coisa que tem que fazer. E aí faltou essa parte aí que eu estou trazendo para você hoje. E tudo começa quando você pede a oração do Arcanjo Miguel, que vai gratuitamente para você aí no teu WhatsApp. DDD 11 933 67 0892, DDD 11 933 67 0892, DDD 11 933 67 0892, DDD 11 933 67 0892. Bem fácil aí de você chamar. Eu volto para casa agora respondendo você, tá bom? Então eu já te mando agora a oração do Arcanjo Miguel, é só me chamar. Um grande abraço para todo mundo, o pessoal que tá aqui no Instagram. Que Deus abençoe o final de noite de vocês, tá bom? Acabou, Tomás. E que vocês orem por São Paulo, tem um monte de bairros alagados, gente sendo encontrada morta embaixo, né, dos carros fechados que não conseguiu sair do carro. Isso é muito triste, a gente tem que orar pelas essas famílias todas, ou rezar se você for católico, ou meditar se você for espírita, porque a gente não tem que misturar religião nesses momentos tão trágicos, né? Pessoal do YouTube da rádio também, meu abraço para vocês. Tomás, né? Vai ficar aí agora cuidando da rádio e aí amanhã a gente volta às 21h30 com o nosso programa de divulgação. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.